mais um momento de conexão. Escolhemos o nome Conexão com Fátima Siqueira pela necessidade de entender a conexão de corpo, mente e espírito, e naquele propósito de nos unirmos numa força-tarefa em prol dessa saúde integral e integrativa, aonde possamos nos entender como corpo, mente e espírito numa só energia. E aí nos disponibilizamos a estar aqui nesse programa toda semana, cada semana com um convidado diferente, trazendo conteúdos, temas que nutrem, capazes de nutrir, como eu digo, uma nutrição de corpo, mente e espírito, no hoje, no nosso presente, na nossa presença. Também sempre trago a consciência de que, de acordo como nutrimos e vivemos o nosso presente, é o que determina o nosso futuro, se assim tiver. Já que nós estamos falando sempre de que o que existe, na verdade, é somente o momento presente, o momento de agora, uma vez que a física quântica nos traz esse entendimento de que não existe o passado nem o futuro, mas é uma compreensão ainda meio vaga na crença que temos de passado, presente e futuro. Mas por isso mesmo que nós estamos aqui nesse conexão, para nos conectarmos com a nossa divindade superior, que nos guie, que abençoe nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. E por isso estamos aqui para nutrir o nosso espírito, nosso corpo, a nossa mente, para que a gente consiga vibrar numa maior elevação do nosso ser. E hoje, muito grata, porque eu conheço a nossa instrutora de yoga, que ora está aqui, que eu estou muito grata de tê-la, a Marta Wolf Schuster. Foi com quem eu fiz yoga quando tinha 19 anos. E 18, 19 anos que eu conheci essa prática com a Marta, que não me deixa falar errado, né, Marta? Porque agora há pouco nós aqui conversando e a Marta lembrou que recapitulou na história dela e descobriu, ou se convenceu, digamos, né, Marta, de que já fazem 45 anos. Então, assim, eu faço essa introdução, meus queridos conectados, eu faço essa introdução, mas eu deixo fluir, porque eu tenho certeza de que é o momento certo para a gente trazer esses grupos de yoga aqui para o Espaço Devi, nessa sala, e que é o momento certo de nós estarmos nos conectando novamente com a Marta e vendo o quão lindo é essa atividade quando a gente está conectado com pessoas que também vieram e têm vindo para participar. E hoje nós vamos aprofundarmos, como eu digo, vamos aprofundarmos muito nesse assunto, que é o yoga, o que realmente essa prática oriental faz pela nossa saúde e bem-estar, pelo nosso corpo, mente e espírito. Então, Marta, agora eu vou começar te perguntando: qual a diferença que o yoga fez na tua vida, na tua saúde física, mental, emocional e espiritual? E o que é o yoga, essa palavra, a origem,
um pouco falando dos movimentos. Então, talvez eu volte a me conectar contigo, mas eu quero esse tempo para te expressar toda essa arte aí, que é a tua vida, né, Marta? Então, eu comecei, claro, como todo praticante, como aluna, né? E naquela época, isso eu tinha 18 anos, eu praticava, mas a minha mãe também era praticante de yoga e me levava junto. E a minha professora na época, Margot Gesdorf, ela me incentivou a dar aulas para as crianças, filhas das alunas dela. E ali por diante, eu copiava as aulas da minha professora, claro, e acabei fazendo com que eu me especializasse, fiz vários cursos. Fiz cursos em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, vieram indianos para cá também, que eu acabei fazendo cursos, que é uma coisa sensacional, a forma que eles enxergam, americanos, franceses, a gente teve muito conhecimento nesse sentido. Eu dou graças ao yoga a várias coisas da minha vida, né? Minha vida pessoal, física, ao meu relacionamento pessoal com o meu marido, com meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu dei aula o tempo todo na gravidez até a última semana. Meus partos foram normais, o primeiro em 20 minutos e o segundo em 10 minutos. E eu fiz yoga contigo grávida também. Exatamente. Lembra? Então, e eu recuperação super rápida, trabalhando o tempo todo. Hoje mesmo, recapitulando com meu esposo, eu dei aula em Pantano Grande, Rio Pardo, Candelária, aqui em Santa Cruz, em vários lugares. E isso trouxe um conhecimento que a gente tem que se aprimorar constantemente. O yoga a tradução da palavra yoga é união. União consigo mesmo. Marta, eu vou encerrar aqui nossos assistentes aqui do canal Instagram, tá? Porque a nossa conversa vai longe. Tá bom. Tá? Então eu agradeço o pessoal do Instagram que ouviu até aqui. Agora passe lá pro nosso canal no YouTube. Continuemos então. Significado importante. Então, a origem do yoga é na Índia, né? Não se data isso porque o mais próximo que chegaram foi 6, 7 mil anos, mas com certeza mais, porque os primeiros praticantes, eles não praticavam em grupos, em escolas, eles praticavam nas suas casas, com a sua família. E isso foi descoberto em Mohenjo-daro, no norte da Índia, perto do rio Indus, onde encontraram casas com verdadeiros templos sagrados onde as pessoas praticavam o yoga. Só que isso foram escavações que eles viram que tinha uma relação com isso e imagens que eles tinham para fazer essa técnica, principalmente a meditação. Porque o físico deles, eles trabalhavam. Eles tinham que plantar, eles tinham que colher, eles tinham que cuidar das suas casas. Eles tinham atividades pesadas, eles tinham que produzir sua farinha, né? Sim, homem primitivo, com atividades muito rústicas. Mas já trabalhava a força física. Então ele sentiu essa necessidade de buscar essa força mental, espiritual, mental, interior. Para que isso? Porque é necessidade do ser humano isso. Só que a gente vive num tempo que hoje desconectou, né? Sim. E aí o que aconteceu? As práticas vieram com muita meditação, muita. As primeiras práticas não foram físicas. Respiração, certamente. Sim, certamente. Respiração, meditação, né? Contemplação, relaxamentos, com certeza, que são chamados de Yoga Nidra, porque era essa necessidade super
né, para manter a integridade de cada um dentro do seu eu. E as posturas de yoga, elas vieram depois, muito depois de Cristo até. Elas vieram depois. Aí por quê? Entrou a era industrial, onde o ser humano era máquina, né? Bem depois, daí isso já e aí ele teve necessidade de também movimentar o corpo. E aí foram criadas as posturas que aproximadamente, muitos mestres dizem que existe mais de 8.000 posturas de yoga, imagina. Tu imagina essas posturas, a forma como exige do corpo físico e ao mesmo tempo respirando, que é o segredo assim da prática do yoga, né? A concentração, o momento presente. Aí imagina essas tantas milhares de posturas assim. E adaptadas a cada escola, né? Depois, quando começaram essas posturas, cada escola tem uma forma de ministrar a sua prática. Cada escola tem o seu jeito, tem o jeito do mestre, do professor. Eu não sou mestre, mas do professor em si. Como todas as atividades que a gente conhece na face da Terra, né? Porque, né, Fátima, o professor de educação física, ele vai na faculdade, ele aprende igual para todo mundo, mas lá ele vai fazer o método dele. E o yoga tem também o seu método. Por mais que seja igual, é diferente. É diferente, porque é aquele ser humano com a sua percepção, né? Exato. Com a sua percepção, com a sua arte colocada ali. E eu senti isso nas tuas aulas, porque eu ouvi, né, ontem, como eu estava com saudade disso aqui, era exatamente isso aqui. Então é também a conexão entre o teu aluno, né, e comigo também, com certeza. Você tem que ter uma empatia, né, com tudo. Então, a gente volta lá, né, na história, mas fala que o yoga a definição perfeita é união. União consigo mesmo, união com os demais seres e união com o absoluto. Como um religare, né? As partes todas que nós separamos, nós dividimos, mas nós temos que nos unir conosco mesmos. Para se unir conosco mesmos, é importante o que a Fátima acabou de falar, que é a respiração, que é um dos pontos chaves da prática. Ele precisa existir a respiração na postura, no asana, que é a tradução de postura é asana, para que o ser humano entre em si e sinta o seu corpo, sinta seus músculos, seus órgãos, sua respiração, seus batimentos cardíacos e até o seu pensamento. Ele tem que passar, ele tem que fluir, ele não pode ficar ali batendo na mesma tecla, né? Então nós nos tornamos muito repetitivos nas coisas, mas na hora que a gente se conecta com o nosso eu interior, a gente vê que a gente é um universo. Sempre gosto de falar de um pensamento que eu levo comigo. Assim como está aqui dentro, está lá em cima. Assim como está lá em cima, está aqui dentro. Uma lei, né? Uma lei hermética, inclusive, do Kybalion, né? Isso. Kybalion, do Hermes Trismegisto, dos 13 iniciados, que é uma lei, assim como está em cima, está embaixo. É dentro da lei do mentalismo, né? Exato. Mas o yoga também prega isso. Pois então, é muito bonito isso, a gente parar para expandir um pouco a nossa visão, nossa consciência, expandindo para a questão de se olhar para dentro mesmo e perceber que estamos um pouco fragmentados, e quanto mais fragmentados estivermos, mais suscetíveis a doenças a gente está. Exatamente. Então, por isso que eu acredito muito que essa prática de yoga, eu diria que era uma prática de reconexão de corpo, mente e espírito, que leva o nome do nosso programa aqui. Que legal, né? Não, que legal, porque a gente ter o yoga nos ajuda a elaborar, a ter essa consciência, assim, mais vezes ao nosso dia, não só às vezes quando a gente fala. Daí a Marta falou muito bem há pouco, e a gente tem falado sobre
a gente faz coisas, vê coisas e ações e mais ações, como é importante o sentir. Fala um pouquinho, Marta, disso. Então, assim, o sentir no sentido... Vamos dar um exemplo de uma postura bem básica, né? Que todo mundo conhece, mas que você vai levantar os braços. Vamos supor, né? Eita, alonga lá, certo? Tá. Mas se eu não fizer isso com consciência, eu preciso inspirar, eu vou sentir os meus braços erguendo. Eu vou inspirar. Eu vou sentir o meu corpo se alongando, as minhas vértebras esticando. Eu vou sentir o meu corpo flexionar. Eu permaneço alguns instantes, mas eu volto a sentir o movimento e sinto. Esse pequeno movimento, ele faz com que a gente se conecte. Eu senti a minha perna, eu senti, sabe lá, o meu ciático, eu senti meu pé, eu senti minhas vértebras. Quantas vezes a gente sente, às vezes, quando dói, né, Fátima? Só quando dói. Esse sentir no seguinte de ver o quanto muitas vezes o nosso corpo está limitado. Sim, com certeza. E a expansão, esse esticamento, como é que tu diz? O alongamento, ele vai trazer pra gente também uma expansão da nossa consciência. Pode saber. Sim, com que certeza. Isso é, de novo, como tá em cima, tá embaixo, né? Como é. Assim, a mesma coisa a respiração. Nós, tem eu queria saber assim, quem foi a pessoa que conseguiu, mas existe uma pesquisa que nós respiramos não sei quantas, eu tenho num livro lá anotado, tantas milhões de vezes por dia. Por dia. Por dia. Se não me engano, eu vou mentir. Não fala, mas tá? a gente sabe que E quantas vezes a gente se dá conta que a gente está se respirando, né? Quantas vezes a gente para e diz, vou inspirar. Às vezes nunca, né? E aí causa ansiedade, o estresse, a mente agitada, poluída, que vai trazer a ansiedade, que a gente estava dizendo ali, como fazer tantas coisas num dia só e ao mesmo tempo. A gente vai aprendendo que tudo é mental. Com certeza. E que precisamos dar essa parada. Agora, aqui no Brasil, a gente está enfrentando, está tendo tipos de doenças psicossomáticas, né? Há muito tempo já e no mundo todo. E está se falando muito sobre a questão da terapia e o cuidado dentro das empresas, no corporativo. Muitas vezes, dentro de uma empresa com tantas pessoas, quando se parou para pensar que é tão necessário esse parar, essa respiração, essa postura, esse alongamento volta e meia. Mas aí eu trago isso só para dizer que nos Estados Unidos, a partir do ano passado, ou 2 anos faz, é lei já a respiração no trabalho, 5 minutos. Sinal que começa a se detectar o quanto a gente faz coisas sem respirar, sem sentir, sem se conectar, né? Trazer essa respiração aqui na... Exatamente. Fala, né? Porque quando você está ansioso, você faz como? Tranca. Ou... né? Mas respirar profundamente. Antes de dormir, respira profundamente. Ao acordar, respira profundamente. E o tempo para a gente respirar? Assim, o tempo... tem um livro que chama A Cura Através da Respiração, que é fantástico. Eu recomendo para vocês. Eu não lembro muito. É um alemão que escreve. É Rüdiger, se não me engano, o sobrenome dele. Ele fala disso, que a gente pode se curar através de uma boa respiração. Se você respirar 5 a 10 minutos no dia,
você equilibra sua energia. Pode ser sentado, pode ser deitado, pode ser caminhando, mas uma respiração que seja profunda, não ofegante. Tem que ser uma coisa profunda, tem que ser uma coisa lenta, né? Então, em meio à natureza é um bom lugar, né? E muito bom lugar. E também por isso que a prática do yoga traz isso. Sim. Traz isso. Eu tenho praticado aí contigo e fazia um tempinho que eu não praticava mais essa aula mesmo. Mas é um momento de 50 minutos, né? Dá uns 50 minutos de prática onde a gente faz os asanas. E ao mesmo tempo a Marta tem um vocabulário, gente. Um vocabulário que transporta a gente para essa conexão que eu tô falando. Isso é um verdadeiro nutrir mesmo a nossa alma. Marta, é uma nutrição, porque eu consegui da minha agitação do trabalho, das atividades aí com a Ativa nesses 2 últimos meses, de mudanças, de muitas coisas, e consegui chegar e deixar tudo ali, e de repente pensei no final, na hora do relaxamento, onde é que eu tô, sabe? Que eu fiquei numa posição lá e... Então, isso é ouro, isso renova pra gente continuar o nosso trabalho, continuar nossas atividades, ou também fazer uma noite boa de sono. Como é que é o yoga para ajudar? Sim, ele prepara, porque você desconecta esse mundo que está aqui, o dia a dia, e vai ter uma noite ótima de sono, né? Porque uma coisa que muitos mestres falam, que o yoga não é só aqui a prática, né? A gente fazer as posturas. O yoga você leva para a sua vida. É diferente. Então, quando eu tô sentindo que eu tô agitada, eu mesmo em casa, muitas vezes faço assim: respira, Marta. Te liga, Marta. Respira, Marta. Toma um gole de Sabe? água. Muitas vezes, eu tô agitada, vou receber visita, tem que arrumar a casa. E daí, todos nós, a gente é humano, a gente não é Deus, né? Não, a gente tá aí para toda hora errando e acertando, mas trazer essa consciência de que a gente pode dizer para nós mesmos: respira, calma, vai dar tudo certo. Amiga que é amiga, diz pras amigas volta e meia, tá? Né, amiga? Amiga que é amiga, diz volta e meia. Respira. Respira e tá tudo certo. Nós não estamos aqui a gente tá para se ajudar, justamente nós estávamos falando agora sobre essa ascensão espiritual, a dimensão que tanto a gente fala, dimensão, 4ª dimensão, 5ª dimensão, sair da dimensão mais densa. Isso nada mais é do que um estado de espírito. Com certeza. E é um salto quântico, né, Fátima? E a gente sabe que cada vez mais isso vai despertar coisas nas pessoas, coisas que estão lá adormecidas, estão dentro de cada um, né? Então é um momento muito especial, esse momento que a gente vive agora. Para alguns está sendo meio agitado, turbulento, mas logo vai passar. Tem mestres que dizem: a gente nem está preparado de tão bonito que vai ser as coisas depois disso tudo. Sim, por isso que cada um está no seu processo, né? Com certeza. Cada um de nós está no seu processo, e quando a gente se une para trazer um programa como esse, para trazer esse conteúdo, com desejo mesmo no fundo do coração, da forma como a gente pode contribuir para essa consciência, tanto com as nossas conexões convidados, como a conexão com você, se tiver a sorte de ficar nos interagindo, se conectando profundamente com aquilo que é a nossa verdade aqui, aquilo que a gente quer contribuir. Então, esses momentos, esses espaços, como o Espaço Devi, que promove, que abre para terapeutas de diversos tipos de terapia, longe de crenças, buscando mesmo um religare, uma ligação com aquilo que é essencial, buscando levar o despertar para o
o autoconhecimento, ou o conhecimento que seja, do quanto o ser humano tem tudo dentro de si. Nós temos tudo o que precisamos, tudo está, nós somos um divino, nós somos uma centelha. A centelha do Deus maior está dentro de nós e Ele quer que nós tomemos posse dessa força interior, desse Deus que está dentro de nós, olhando pelo caminho reto, pelas retas atitudes, pelos retos pensamentos, não é? Concorda? Com certeza. Dentro do yoga, do Ashtanga Yoga de Patanjali, o primeiro passo para se fazer o yoga é yamas e niyamas, onde justamente são os deveres para consigo mesmo e os deveres com a sociedade. São 5 yamas e 5 niyamas. E eles justamente falam isso, essa conexão, né? Tem uma coisa de tipo não mentir, um monte de coisas, mas são importantes, porque se a gente vive num mundo de mentira, ele se torna um caos. Né? E vários outros detalhes que não vamos falar aqui, que se prolonga muito, né? Mas que a gente está sempre falando nas aulas de yoga, né? Aquela mensagem que tu traz inicial, final, para encerrar o momento do yoga. E também falando mais sobre o corpo, como é importante a gente ter essa flexibilidade e se conectar com o nosso corpo, porque afinal estamos aqui com o corpo físico nessa dimensão, é porque é importante. Sim, é um passo da nossa evolução. Da nossa evolução. E eu gosto muito daquele mestre, o Tulku Lobsang, que é do yoga, que é um mestre oriental, jovem até, budista e jovem. Ele diz, quanto melhor você controla o seu corpo. Então, como a gente tem que fazer os exercícios do equilíbrio, né? Ali que tu dá os exercícios, não é fácil. A gente se sente rígido, não tá flexível, não consegue se equilibrar. Mas quanto mais a gente conseguir controlar o nosso corpo, acho que isso vale até pra gula, né? É com tudo, né? E aí mais fácil ficará a gente atingir a nossa mente. E isso torna a gente mais saudável, mais controle, não um controle de controlar as coisas divinas, mas um autocontrole, e com isso a gente se sente mais equilibrado e feliz. Com certeza. Esse é o caminho, né? É um caminho. É um caminho, mas que é caminhando que o caminho se abre, né? É verdade. A gente, não posso falar mais um pouco? Pode. Uma parte da prática de yoga também, que eu acho super importante, é o Yoga Nidra, que é o relaxamento, né? Porque ele faz uma conexão mais profunda ainda com o teu eu. Pode até a pessoa dormir, mas o subconsciente dela vai estar ouvindo, né? Então, as coisas que a gente repete, relaxa, solta, né? Faz uma viagem para algum lugar na sua mente, porque isso faz com que você desligue do resto. Faz um reset. É, um reset. E a outra parte muito importante é o dharana, que é a concentração, que vai levar ao trabalho de meditação. Porque dharana significa você se abster dos sentidos. Então, eu vou ficar sentada aqui, eu não vou ouvir primeiro, depois eu me desconecto da audição. Não vou ver porque eu fecho os olhos. Vou desligar de tudo que está ligado aos 5 sentidos, o sentir também, né? E isso vai fazer com que a mente comece vou tirar isso daqui, limpar o HD, né? Aí a meditação já é um passo mais profundo, onde você pensa, mas não pensa em tudo. Você vai pegar um pensamento, um só caminho, né? E isso é um processo muito lento, às vezes isso se dá numa fração de segundos. Mas essa fração de segundos na mente, ela implica num reset do HD lá dentro, entendeu? Porque é muita
muita coisa. É uma engrenagem, né, muito grande, e a gente sabe que às vezes é fração de segundos, mas aquilo parece que detoxificou. Né? Exatamente. Então esse é o processo. E o último processo da prática de yoga é a iluminação. Mas que a gente pode dizer poucos atingiram até hoje, né? Muitos estão no caminho. Precisa de muitas horas, muita dedicação. Muito. Aí num mundo como a gente trabalha, tem o sustento da matéria, né, para providenciar, a gente tem as crenças também, que a gente precisa disso, precisa daquilo, que muitas vezes nem precisaria. Tudo são de se ponderar, são as crenças. Mas para ter a iluminação é também uma dedicação. Mas não precisamos chegar à iluminação, né, Marta? Para a gente ser um ser melhor. Não necessariamente, né? Sim. Mas isso ainda vai vir, né? Nessa caminhada. Nessa ascensão, né? Nessa ascensão. Como estudando um pouquinho com o meu mestre aí, que ele fala sobre a ascensão espiritual, sobre a questão do Cone Hindu, que eu tenho aplicado e estudado, sobre o fato de o Cone ajudar a detoxificar, a limpar a glândula pineal. Então, a era da física quântica, onde somos considerados o observador, que observamos, né, a nossa consciência é o observador, mas que ainda nós temos um passo mais adiante, que está determinado para a humanidade, sim, que é a cocriação. Exatamente. Cocriação. Então seria um passo mais além. E agora tu está falando que a gente que acredita numa evolução, numa lapidação da humanidade, eu sou positiva com relação a ver que seres mais evoluídos estão vindos, mais livres de crenças, né? Sim, tem vários não se sabe se são teorias ou se já são verdadeiras, sim, né? Esses estudos, as crianças índigo, as crianças que já vieram, os cristais, já estão agora nessa época. E tem muita coisa que a gente ainda não tem. Não tem o resultado final de aonde que vai parar isso. Exato. Mas o que nós precisamos é aceitar, entender, deixar passar, deixar tudo tá certo, né? Tudo, tentar mínimo julgamento possível. Exatamente. Então é isso aí. Convido as pessoas a praticar, né? Aqui no Espaço Devi. A gente pode entrar em contato comigo pessoalmente. Pode dizer o teu WhatsApp. Tá, o meu telefone é 51 99806 9099. Tá? 9806-9099, tá? E também aqui também pode chamar no direct do Espaço Devi, ou se não na link da bio, tá? No meu nome ali, ou no do Espaço Devi, tá o WhatsApp também ali. E somos aqui em Santa Cruz do Sul, na Rua Borges de Medeiros, 856, tem um corredor lateral, por onde a gente entra e vem para essa maravilha aqui de espaço, onde temos verde ali, bastante ar puro. É uma sala pequena, mas a gente está com novos horários para novos grupos de yoga. Marta? Um espaço muito aconchegante, tem uma boa energia. Nós deixamos. Então, falar em boa energia, gratidão para você que nos acompanhou até aqui, gratidão, Marta, por esse momento. O Eliezer, que nos acompanha toda terça-feira. E tu poderia fazer um encerramento com uma chamada aqui Vamos fazer uma respiração, então, você que está aí. E encerramos nessa terça-feira até às 20 horas esse programa lá no canal do YouTube.
Esse é um sino tibetano, né? E a gente, aos nossos ouvidos, a gente não escuta, mas além de tocar, fica vibrando um ultrassom que toca o nosso eu interior, nossos chakras, nossa conexão com o mundo energético também. Tá? Isso é um bom exercício. Existem sinos maiores, mas isso é bem importante. O sino em si, ele nos remete a um processo de despertar alguma coisa que está adormecida. Muito bom. Então eu te convido a salvar essa nossa live, comentar, sugerir e também compartilhar com teus amigos aí, compartilhar nosso servir aqui no online, na rede social, enfim, nesse canal aqui, que seja cada vez mais iluminado. Namastê. Namastê.